Depois de o mundo ter sido incinerado até às cinzas, Kufa ressuscitou do chão e caminhou até ao corpo moribundo da sua irmã, sacrificando a sua vida para despertar o seu estatuto de Deus vampiro. Mas depois de cegar a aranha demoníaca e de usar a sua bala divina para lançar um farol em direção aos céus, percebeu que tinha perdido a única coisa que lhe importava neste mundo. Depois, para o resto da sua vida, jurou exterminar todos os demónios classificados como calamidade da existência, e juntou-se à guilda dos assassinos dos Cavaleiros Brancos, tornando-se o sábio vampiro que um dia traria o fim do mundo. No entanto, no primeiro dia de trabalho, Kufa foi emboscado por um grupo de atiradores mascarados liderados por um mutante enfaixado. E depois de falhar em proteger o seu alvo, Kufa foi enviado para se tornar tutor particular de uma princesa. Apanhou um comboio para a cidade de Flandor, uma paisagem artificial construída dentro de um candelabro gigante, que servia de fonte de luz para os edifícios e cidadãos que se encontravam no seu interior, depois de a escuridão ter coberto o mundo inteiro. Quando Kufa chegou ao seu destino, foi recebido pelas criadas da mansão, que lhe disseram que estaria a trabalhar como instrutor de combate para a princesa da casa, Melinda Angel. No entanto, enquanto conversavam, Melinda saltou para a varanda para ver o seu novo instrutor. Mas depois de olhar para os seus lindos olhos roxos, a princesa perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Correndo para a ação, Kufa chegou mesmo a tempo de a pegar ao colo, antes de se apresentar a Melinda como o seu novo papá. Desculpe, queria dizer tutor particular durante os próximos 3 anos, porque a merda partida dele não tinha mais nada para fazer. Kufa também concordou em atuar como seu guarda-costas pessoal e, quando chegou a hora da escola, acompanhou Melinda até ao ginásio para a sua sessão de treino. Enquanto observava os alunos a lutar, Kufa percebeu que, embora tivesse nascido numa poderosa família real, Melinda era incapaz de usar mana para aumentar as suas capacidades numa batalha como as outras raparigas. Ela esforçou-se para continuar a usar o seu treino de espada, mas acabou por ser encarnada pelo seu adversário, e todos se riram dela por pensar que se tornaria uma grande guerreira algum dia. Cansada da vergonha constante, Melinda saiu a correr como uma rainha do drama. Mas quando a sua prima Elise tentou falar com ela sobre isso, gritou com ela, dizendo que nunca saberia o que era ser uma falhada inútil sem amigos. Ao contrário de Melinda, Elise Angel desbloqueou a sua classe de mana de paladino numa idade muito jovem e depois de registar os acontecimentos desse dia, Kufa percebeu que a mãe de Melinda deve ter desenvolvido uma conspiração com outro homem de uma patente inferior. Seguindo as ordens do seu chefe, Kufa fez planos para eliminar silenciosamente a princesa e escapar do castelo, mas quando abriu a porta, percebeu que Melinda já tinha saído da sala. Entretanto, através dos becos escuros e solitários, Melinda lutava para fugir de uma entidade misteriosa e, quando Kufa percebeu que algo estava errado, correu pela cidade e procurou-a. Seguindo-a até um jardim de rosas, Kufa reparou que a princesa estava a ser atacada por um grupo de horríveis gargantas do Irã Lanka vestidos com feios fatos de Halloween. As cabeças de abóbora continuaram a torturar Melinda e espancaram-na como se fosse uma boneca de trapos, enquanto Kufa permaneceu escondida nos arbustos, perguntando-se por que ela simplesmente não chamou algum dos guardas da cidade para pedir ajuda. Uma das criaturas agarrou-lhe o rabo de cavalo e estava prestes a dar-lhe uma formação livre, pelo que Melinda gritou para a criatura parar, dizendo que o seu cabelo dourado era a única forma de se lembrar da sua mãe morta e de se sentir como uma parte real da família. Ao ouvir estas palavras, Kufa percebeu que Melinda estava apenas a tentar provar o seu valor a todo o reino, e sabia que não podia deixá-la acabar inútil como ele. Depois, num ápice, cortou a abóbora que segurava o cabelo de Melinda, e enquanto todo o seu corpo ardia com uma majestosa aura azul, Kufa destruiu as outras 2 aberrações, terminando a última com o seu combo de espada tripla. Caminhando até à princesa, Kufa pediu desculpa por ter chegado atrasado para a proteger, e Melinda fingiu que estava tudo bem, mas ele sabia que ela estava apenas a agir de forma dura para esconder os seus verdadeiros sentimentos, pegando nas suas mãos gentis nas suas. Kufa prometeu estar sempre lá para ela quando chamasse, e enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Melinda, disse que havia uma forma especial de ela conseguir finalmente manifestar o seu mana. No entanto, era um procedimento arriscado que tinha muitos efeitos secundários e podia até resultar em morte, pelo que Melinda foi obrigada a assinar um acordo, dizendo que tinha idade suficiente para fazer uma cirurgia BBL. Desesperada por se tornar uma verdadeira guerreira, Melinda aceitou os seus termos, pelo que Kufa lançou um feitiço que fez com que as pétalas de rosa brilhassem à sua volta, antes de beber de uma estranha poção do seu bolso. Segurando o seu rosto como um príncipe da Disney, Kufa deitou o líquido na boca de Melinda com um beijo suave, fazendo-a cair para trás e mergulhar num oceano cheio dos seus pequenos nadadores. Na manhã seguinte, Kufa examinou o seu corpo para ter a certeza de que o feitiço de transferência de mana tinha realmente funcionado, mas Melinda estava nervosa porque nunca tinha sentido o toque de um homem antes.
No entanto, Kufa disse-lhe para não se preocupar porque até Zendaya tinha mais cocos do que ela, e porque era demasiado tímida para pensar numa resposta. Melinda ficou quieta e permitiu que ele terminasse o exame. Após o exame físico, Kufa disse que o feitiço foi bem sucedido, mas que deu a Melinda humana de um samurai, em vez de um paladino que Elise e o resto da sua família possuíam. E para piorar a situação, Kufa disse que Melinda não tinha permissão para usar os seus poderes em público até depois de algumas semanas, porque isso poderia fazer com que os médias espalhassem maus rumores sobre ela. Apesar de tudo isto, a princesa estava feliz por ser finalmente uma verdadeira guerreira com poderes, por isso prometeu trabalhar arduamente e tornar-se uma grande lutadora, sob a orientação do mestre Kufa. Mais tarde, nesse dia, na escola, um dos bullies da turma, nervoso, aproximou-se de Melinda e enviar feedback. Painéis laterais. Histórico. Salvas pegou no seu livro didático favorito sem pedir. Antes de sair da sala de aula com o seu esquadrão de pirralhinhos feios, embora agora tivesse o poder de os enfrentar, Melinda foi obrigada a agir como uma princesa, sem esperança e a não fazer nada, só para poder manter as suas capacidades de mana em segredo. Kufa reparou no olhar triste no seu rosto e prometeu-lhe que tudo valeria a pena, porque ela iria aniquilar todos eles no torneio de luta dali a uma semana. Sendo um assassino treinado, Kufa conseguiu detectar que alguém os estava a espiar, e quando gritou para que saíssem, a sua rosa quente do comboio apareceu de repente, com Elise parada ao seu lado. Apresentou-se a Melinda como a nova instrutora de Elise, Rose Prickett, e a princesa ficou chocada ao ver que ela estava a apertar a mão a um membro lendário do poderoso esquadrão de heróis. Aparentemente, Rose era uma prodígio mágica, que ganhou a capacidade de usar mana numa idade muito jovem, e tornou-se o membro mais jovem do esquadrão de heróis, bem como uma noite honrada da Guarda Real. Vendo que já se tinham conhecido antes, Rose estava ansiosa por continuar a sua relação com Kufa, mas sendo um canalha sem vergonha, Kufa deu-lhe uma palmada na mão e disse que nunca provou o mesmo pote de mel 2 vezes. Irritada por o ter deixado bater da primeira vez, Rose disse que iria garantir que Elise derrotaria Melinda no torneio, antes de fugir como uma ex-namorada louca. Finalmente chegou a hora da competição, mas enquanto Melinda se mostrava ansiosa sobre os seus poderes, percebeu que o seu pai também estava presente, e sabia que tinha de o impressionar. No entanto, quando entrou no corredor, Melinda começou a entrar em pânico novamente, e Nerva apareceu para piorar as coisas, chamando-a de chorona patética e um desperdício inútil de sangue real. Cansado da sua grande boca, Kufa cumprimentou a menina malcriada como um cavalheiro, antes de lhe dizer para devolver a sua feia peruca de rabo de cavalo a qualquer porco a quem a tivesse emprestado. As suas palavras deixaram Nerva muito zangada, e ela estava prestes a dar-lhe uma bufetada na cara quando Melinda se levantou de repente e lhe deu uma bufetada na mão, dizendo que Kufa era mais importante para ela do que um bando de amigos falsos. As raparigas riram-se do gosto estranho dela para homens. Antes de se ir embora para a arena, e quando Melinda percebeu que tinha acabado de se tramar, baixou-se e começou a entrar em pânico novamente. Kufa estava feliz por ela o ter defendido, mas também estava preocupado que perdesse o seu emprego se Melinda não conseguisse impressionar o pai derrotando alguém no torneio. Uma diretora levantou o seu cetro para os jogos começarem e, enquanto as suas colegas de equipa avançaram rapidamente para lutar contra as outras raparigas, Melinda decidiu enfrentar os seus medos e enfrentar Nerva sozinha. Com a intenção de humilhar Melinda, Nerva investiu contra ela com uma poderosa explosão de mana, mas Melinda chocou toda a gente ao rodear-se de uma aura dourada e desviar-se do movimento com a sua espada. Embora tenha ficado surpreendida com esta conquista, Nerva começou a falar mal da sua adversária para fazê-la sentir-se inútil, pelo que Melinda decidiu calar-lhe o rabo com um forte pontapé no estômago. Tentou levantar-se para lutar, mas Melinda enganou-a, atirando-lhe areia para o olho para reduzir a sua visão. Antes de a esmagar contra uma rocha dura com uma explosão de mana feroz, furiosa porque a inútil Melinda Ângela estava a atirar como uma bola de beisebol, Nerva aumentou o seu mana para 100, antes de destruir o chão com o seu movimento combinado de terremoto. Pensando que tinha vencido, Nerva foi ter com Melinda e disse-lhe para implorar perdão, mas a princesa chocou-a ao levantar-se novamente e rodeá-la com um enorme tornado. Começou a colidir a sua arma contra a de Nerva, empurrando-a para trás a cada golpe, mas quando finalmente chegou à altura de Melinda acertar o brilho final, o seu brilho de mana desapareceu subitamente. Agora Nerva estava em vantagem e rapidamente esmagou Melinda com o seu bastão, antes de a disparar com múltiplas explosões de mana, até que a princesa ficou demasiado fraca para ripostar. Nerva ordenou-lhe que desistisse e dissesse a Kufa para se tornar o seu novo instrutor, mas Melinda recusou, dizendo que nunca poderia partilhar o mesmo choro com uma rapariga de classe baixa como ela. Furiosa, Nerva começou a invocar o seu movimento como final, mas antes que pudesse terminar de dizer as palavras,
Melinda derrotou-a com um único golpe da sua lâmina fantasma dourada. Kufa ficou chocado por Melinda ser capaz de executar uma técnica tão delicada e imaginou que ela devia ter passado a noite inteira a praticar antes do torneio. Agora que Nerva tinha sido derrubada, as colegas de equipa de Melinda uniram-se para bloquear as outras adversárias, dando-lhe a hipótese de reivindicar a primeira ronda da competição para a sua equipa. Após o combate, Melinda estava muito entusiasmada por se encontrar com Kufa, que a felicitou pela vitória, mas o seu pai arrogante simplesmente passou por eles e fingiu não a ver. No entanto, Kufa disse a Melinda para se animar porque finalmente provou o seu valer ser uma verdadeira guerreira, e Nerva aqueceu-lhe o coração devolvendo-lhe o seu livro de feitiços e desculpando-se por tudo. Depois da louca experiência no torneio, chegou finalmente a hora de um evento mais tranquilo. E Melinda estava entusiasmada por ir ao Festival de Fogo de Artifício com o resto dos seus colegas de turma, perguntando-lhe se também gostava de ir a festivais. Kufa manteve-se em silêncio sobre o assunto e Melinda disse que ele estava a fazer-se de difícil para alguém que já conhecia cada curva do seu corpo inteiro. Ansioso por mudar de assunto, Kufa confessou que nunca tinha participado num festival antes na sua vida, porque cresceu num lugar onde tudo o que existia era escuridão eterna. Melinda ficou triste ao ouvir isto, por isso, para descontrair, continuou a explicar como todas as raparigas da sua escola usariam fatos a condizer e se vestiriam como cisnes para o festival. Ele pediu-lhe para experimentar o vestido, mas Melinda era muito opada a ser tão direta, então disse que seria melhor se o usasse ao mesmo tempo com as outras raparigas. Perguntando se poderia dançar com ela no festival, Kufa disse que tinha um trabalho importante a fazer, mas que apareceria à última hora para a rodar algumas vezes. Na noite do evento, todas as raparigas estavam felizes com os seus fatos a condizer, até que Elise chegou e roubou a cena com o seu vestido caro feito por Donatella Versace. Algumas das raparigas da classe baixa odiavam o vestido de Elise e começaram a chamar-lhe exibida, pelo que ela fugiu para evitar todos os comentários desagradáveis, com Melinda a correr rapidamente atrás dela. Encontrou-a a chorar perto da fonte de água e Melinda quis consolar a prima, mas antes que pudesse dizer alguma coisa. Foram emboscados por um grupo de homens liderados por um esquisito enrolado em papel higiênico. Os raptores levaram-nos para um covil subterrâneo, e o Homem-Múmia disse a Melinda que fazia parte de uma organização secreta especializada em transformar humanos fracos em seres sobrenaturais, porque sabia que Melinda não era uma utilizadora de paladinos como o resto da sua família. Fopli disse que lhe faria um favor transferindo o mana de Elise para o seu corpo através da ciência. Melinda não gostou desta ideia e quando Elise finalmente acordou, ficou aterrorizada ao ver os assustadores homens abóbora, o que fez com que Melinda se lembrasse de como sempre foi a medrosa desde que eram pequenas. Percebendo que tinha de defender a prima, Melinda usou uma marreta para derrubar um esqueleto de T-Rex nos monstros abóbora, antes de escapar da sala com Elise. Encontraram um mapa do túmulo mostrando todas as várias saídas, e Melinda criou um plano brilhante para derrotar os seus captores. Ao criar uma arma especial usando diferentes partes do vestido de Elise, no entanto, antes que esta pudesse completar a arma, as abóboras alcançaram-nos, atirando Melinda para o chão e fazendo de Elise a sua prisioneira. Ainda não pronta para desistir, Melinda foi capaz de invocar fogo debaixo da terra, transformando a sua arma num lança-chamas mágico, que usou para cozinhar as aberrações do circo em tartes de abóbora. Depois disso, as raparigas seguiram rapidamente em direção à saída, mas foram bloqueadas por uma toalha de papel, que as atirou para o chão com um só golpe. Ainda estava decidido a realizar a experiência nas raparigas, mas quando olhou nos olhos de cada uma delas, o Homem-Múmia percebeu que os seus poderes combinados seriam demasiados para ele lidar. Estava prestes a envenenar Melinda com a sua aura verde quando Kufa e Rose irromperam pela porta e derrotaram todas as criaturas de baixa classificação com as suas capacidades superiores. Kufa foi atrás do Homem-Múmia sozinho, mas o tipo louco instou uma caixa de gosma com um produto químico estranho, transformando-a numa besta enorme que era demasiado forte para qualquer guerreiro lutar. Apesar da vantagem injusta, Kufa ainda lutou bravamente com o seu adversário, bloqueando todos os seus ataques surpresa no ar até conseguir finalizá-lo com o movimento de Inferno Azul. No entanto, distraiu-se com o monstro, pelo que o Homem-Múmia usou as suas ligaduras para agarrar a mão de Kufa e drenar todo o mana do seu corpo, antes de lhe arrancar o membro como um boneco de ação. Mas como era um protagonista tão duro, Kufa derrotou o dragão com apenas um braço, e este apontou a sua espada ao inimigo, enquanto jurava treinar e proteger Melinda até se tornar a guerreira mais forte viva. Cansado de toda a longa conversa, o Bandage Boy trouxe o seu monstro de volta à vida e este engoliu Kufa inteiro. Mas, para sua surpresa, Kufa conseguiu derrotar a criatura destruindo-a por dentro. De repente, uma névoa estranha envolveu a sala, e o cabelo de Kufa ficou completamente branco. Depois disso recolocou o braço como se não fosse nada, e revelou-se um vampiro todo-poderoso.
Múmia-Homem ficou assustado ao ver a forma real de Kufa, porque os vampiros eram os seres mais mortíferos no Reino das Trevas, e questionou-se porque é que uma criatura tão poderosa como ele tinha concordado em tornar-se tutor de uma rapariga burra. Kufa segurou o idiota contra a parede e disse-lhe para não se preocupar porque não o ia matar. Mas se ele atacasse Melinda ou Elise novamente, ele certificar-se-ia de sugar todo o seu sangue e usaria as suas ligaduras como um golpe de merda. De volta ao festival, Kufa disse a Melinda que foi o pai quem o instruiu para a salvar, só para que se sentisse especial, e os dois dançaram a noite toda enquanto o fogo de artifício disparava. Depois do festival, estava na hora de mais um grande evento na Girls Academy, e tanto Melinda como Elise estavam entusiasmadas por finalmente poderem passar bons momentos juntas. No entanto, Kufa não estava interessada em aproximar-se de Rose, e puxou-lhe o braço, antes de dizer que seriam sempre inimigos jurados porque serviam famílias diferentes. Rose não concordou com a sua opinião, mas apesar das diferenças, ambos concordaram que o mais importante era fazer concorrentes, mas quando os nomes foram exibidos no vitral, todos ficaram chocados ao ver que foram Melinda e Elise as escolhidas. Os alunos começaram imediatamente a fazer mexericos sobre as raparigas, mas a diretora chamou-os ao palco e explicou-lhes as regras do torneio, antes de pedir a cada um deles que escolhesse os seus colegas de equipa. Melinda foi a primeira e quando olhou para a multidão, ninguém pareceu gostar da sua cara feia, pelo que Nerva levantou a mão e concordou em juntar-se à sua equipa, seguida por uma aluna veterana chamada Shenfa. Os outros concorrentes selecionaram também os seus colegas de equipa, e a diretora terminou a cerimónia de abertura isolando toda a escola com a sua poderosa magia de campo de força. Os alunos continuaram a falar sobre o processo de seleção e como ela era uma rainha do drama. Melinda começou a chorar sobre isso, mas Kufa abraçou-a e disse que tudo ficaria bem. Esta pequena sorrateira está apenas a tentar sentir algum vampiro começaram a treinar mais tarde nessa noite, e os reflexos de Melinda ainda não eram suficientemente bons para bloquear todos os ataques de Nerva, por isso Kufa disse-lhe para se esforçar mais, mas Shenfa sugeriu que todos fizessem uma pausa rápida. Enquanto descansava perto dos arbustos, uma rapariga aleatória do ginásio rival encontrou-se com Melinda, dizendo-lhe que tinha de derrotar Elise para provar que era um membro real da Angel House. No entanto, Melinda não queria começar uma rivalidade mesquinha com a prima por causa de um título de família, mas antes que pudesse responder, ou perguntar o nome da rapariga, de repente desapareceu com o vento. Enquanto todos dormiam, a acompanhante de Elise, a Sra. Otelo, saiu sorrateiramente para fazer algumas coisas obscuras, mas Kufa, o noctívago, ainda estava acordado, e quase deu à velha um ataque cardíaco quando gritou o seu nome. Sendo uma mestre detetive, Kufa tirou um pedaço de vitral do vestido, o que era prova de que tinha trocado os nomes durante a cerimónia de abertura, e a Sra. Otelo foi forçada a confessar tudo como uma criminosa novata. Rose e as meninas também estavam acordadas, e quando Elise lhe perguntou por que tinha feito tal coisa, a velha senhora disse que queria mostrar a todos que Melinda Angel não passava de uma falsa princesa. Furiosa com a velha Écar, Melinda disse-lhe que nada poderia separar o laço que partilhava com Elise, e queria provar que todos estavam errados ao vencer o torneio. Depois de Melinda se deitar, Kufa estava prestes a retomar a sua patrulha quando recebeu uma carta estranha com a forma de um cisne, fazendo-o sair e descobrir de quem era. Kufa encontrou a pequena mensageira sentada num ramo de árvore e reconheceu-a como uma companheira assassina conhecida como Black Media, que só conversava usando notas especiais que se transformavam em chamas. Ela disse que a sua organização a tinha enviado para investigar se ele tinha quebrado a lei sagrada ao partilhar o seu mana com o humano, mas Kufa ignorou a sua conversa e rapidamente entrou em ação. No entanto, Media era incrivelmente rápida e evitou todos os golpes de Kufa, enquanto o chamava de romântico incurável que traiu todos os assassinos por causa de uma partida com uma adolescente. Cansado das suas afirmações, Kufa apontou a sua lâmina para Media e disse que o seu único trabalho era proteger Melinda, após o que ambos carregaram os seus manas em preparação para uma batalha feroz. Entretanto, de volta aos dormitórios, Elise encontrou-se com Melinda e disse que iria perder contra ela de propósito no torneio, para que todos a reconhecessem finalmente como uma verdadeira guerreira. No entanto, Melinda não gostou desta ideia, porque isso significava que nunca descobriria os seus verdadeiros limites. Mas Elise já se tinha decidido e saiu da sala sem dizer mais nada. Voltando aos poderosos assassinos, Rose chegou rapidamente para ajudar Kufa na batalha, e com os seus poderes combinados, conseguiram fazer com que Black Media recuasse durante a noite. E quando os guardas finalmente chegaram, Kufa explicou-lhes que Media era uma rara utilizadora de mana com habilidades de transformação, permitindo-lhe alternar entre todas as principais classificações mágicas. Ele e Rose tentaram dizer à diretora que era muito perigoso continuar com a competição. Mas a diretora não deixaria que um assassino punk arruinasse todo o seu trabalho árduo, e disse que o espetáculo tinha de continuar.
À mesa do pequeno almoço, Rose reparou que as duas meninas anjos estavam sentadas afastadas uma da outra e percebeu que algo estava errado. Mas quando tentou falar com Elise sobre o assunto, não obteve resposta. A Sra. Othello falou em vez disso, dizendo que Melinda não merecia sentar-se em lado nenhum ao lado de Elise, porque claramente não estava ao mesmo nível que ela, e só acabaria por atrasar Elise. Os outros alunos ouviram isto e começaram a fazer mexericos sobre Melinda, mas Nerva rapidamente se aproximou e sentou-se ao lado dela. Depois disto, Shenf apareceu e provocou as duas por serem melhores amigas. Com o passar dos dias, os concorrentes continuaram a treinar em preparação para disso que o vínculo deles, os seus primos, era algo que continuaria a perdurar independentemente do que acontecesse, e por isso Melinda nunca deveria ter medo de dizer a Elise como realmente se sentia em relação a qualquer coisa. O grande dia finalmente chegou e enquanto todos estavam entusiasmados para assistir à ação com os seus óculos especiais, Cufa teve de deixar a multidão e olhar em redor para ver se havia algum sinal da Black Media. A diretora levantou o seu cetro para anunciar o início do torneio, e todas as equipas entraram no Castelo de Gelo, sendo Melinda e a sua equipa as últimas a entrar. Foram rapidamente atacadas por membros do esquadrão de Elise e, enquanto as outras raparigas estavam ocupadas com as suas próprias adversárias, Melinda avançou imediatamente para enfrentar Elise num confronto. Entretanto, Cufa reparou em alguém estranho parado no telhado e imaginou que fosse uma comunicação social negra disfarçada de estudante, pelo que lhe disse para se entregar a ele silenciosamente. No entanto, a rapariga provocou dizendo que preferia curvar-se para ele, pelo que Cufa cortou a sua bolsa com a sua lâmina e segurou-a contra a parede por ser uma rapariga malcriada. Ele disse para parar de dizer asneiras, mas a rapariga colocou a mão na cara dele e disse que queria sentar-se como uma cadeira, então ele sacou da espada, mas ela bloqueou o ataque com o seu machete gigante. Cufa percebeu que o seu poder era único e pediu-lhe que se apresentasse, pelo que ela disse que o seu nome era Mul Amor, uma princesa de uma das famílias reais mais fortes, com a classe Mona de Diablo. Quando se lembrou de que os média negros só podiam copiar os poderes das classes de classificação mais baixa, Cufa percebeu que tinha cometido um grande erro e pediu desculpa a Mul antes de fugir. De volta ao torneio, as raparigas anjos continuaram a lutar até que Elise foi obrigada a mostrar o seu verdadeiro poder atirando Melinda contra a parede e chamando-a de fraca patética. Elise disse que a razão pela qual escolheu perder o torneio de propósito foi porque sempre quis ficar atrás da sombra de Melinda e ser a sua irmã mais nova para sempre, mas agora que ambas sabiam quem era a mais forte, Elise foi forçada a aceitar o facto de que Melinda nunca mais poderia superar as suas capacidades e tornar-se o seu modelo novamente. No entanto, para sua surpresa, Melinda conseguiu bloquear o seu ataque e disse que iria provar o seu valor a Elise, dando-lhe um pontapé no traseiro e ganhando o torneio. Elise deu um passo atrás para carregar o seu mana para o golpe final, mas Melinda antecipou esse movimento, pelo que destruiu a sua espada antes de a prender ao chão como um kickboxer. Depois de mostrar quem é que manda, Melinda disse a Elise que continuaria a melhorar as suas capacidades para poder protegê-la do perigo, e as duas abraçaram-se como irmãs. No entanto, sem que eles soubessem, a comunicação social negra tinha entrado no torneio disfarçada de Nerva, e depois de observar o estilo de luta de Melinda, sabia que Cufa tinha transferido o seu mana para ela. Começou a destruir o castelo com a sua magia e Melinda, que ainda estava em alta por derrotar Elise, decidiu enfrentá-la, mas os média limparam o chão com o rabo como um trapo velho e sujo. Quando os saltadores de gelo se aperceberam que tinham sido enganados, tentaram forçar Nadia a cair no chão, mas ela resistiu e acabou por usar o seu mana forte para os esmagar em pedaços. Ela estava prestes a fazer o mesmo com Melinda quando Cufa e Rose chegaram de repente, e como ele queria um trabalho privado, Cufa levou os média para a floresta e pediu-lhe que escolhesse entre a sua lâmina e a sua madeira dura. No entanto, os meios de comunicação social disseram que ela ainda era demasiado nova para experimentar qualquer uma destas coisas, e então ele fez-a prometer que entregaria uma carta ao assassino-chefe, dizendo que ele não era realmente um traidor. Após o fiasco de uma semana, o torneio chegou finalmente ao fim, e depois de todos os votos terem sido contabilizados, Cara Espada, da Academia Rival, foi coroada a deusa da Lua Nova. Embora nenhuma delas tenha ganho o título, as raparigas estavam entusiasmadas porque a sua relação tinha voltado ao normal, e Melinda pediu a Elise para se juntar à sua nova equipa de combate, ao que ela concordou alegremente. Mais tarde, nessa noite, Melinda, Elise e duas outras raparigas saíram furtivamente dos seus quartos e passaram por um canal subterrâneo para participar numa festa secreta organizada pelos estudantes veteranos. Quando chegaram ao local da festa, Melinda e os outros ficaram chocados ao ver o quão bonito era o local, e admiraram todas as diferentes armaduras de enredo que os alunos usavam. Shenf e Cara deram as boas-vindas a todos ao programa e fizeram um brinde à boa amizade entre as suas escolas.
antes de contar às meninas que a festa era uma tradição passada pelas exalunas. Após a rápida introdução, as meninas foram diretamente encher a barriga com guloseimas deliciosas, e enquanto estavam ocupadas a comer, Cara caminhou até ao grupo e encheu os seus copos com mais sumo de uva PG. Disse-lhes que a sua vitória no torneio deste ano foi meramente uma questão de sorte, mas que no próximo ano, iria certificar-se de aniquilar todos aos história assustadora, e ela contou a história de um casal que vivia uma vida triste e miserável por estarem falidos. Os perdedores não tinham sequer dinheiro para pagar a renda, por isso o marido bêbado decidiu matar a mulher e arrancar-lhe o coração, antes de fugir da cidade e afogar-se no oceano. Elise não ficou nada aterrorizada com a história, por isso Salah decidiu mudar as coisas contando-lhes como a esposa morta se transformou num fantasma conhecido como a Bruxa Cinzenta, que atacava raparigas e lhes arrancava o coração. As reviravoltas de Salah pareceram resultar, e Elise desmaiou imediatamente nos braços de Melida. Mas enquanto Mul tentava dizer-lhes que tudo não passava de uma história idiota, todas as luzes e o local apagaram-se de repente. Uma luz vermelha começou a brilhar dentro da sala, depois disso apareceu uma mulher misteriosa com um chapéu pontiagudo, e depois de olhar mais atentamente, Melida percebeu que era a Bruxa Cinzenta. O aluno começou a passar-se e a Bruxa Cinzenta estava prestes a atacar Melida, por isso usou a sua manta para criar uma distração. Antes de sair a correr da sala com o resto das raparigas, enquanto regressavam aos dormitórios, Melida pisou algo estranho. E como parecia cor-de-rosa e era muito macio, todos pensaram que era um coração e começaram a andar mais depressa. No entanto, as outras raparigas começaram a pisar também a substância pegajosa, e então todo o curso de água começou literalmente a escorrer um líquido rosa pegajoso, que se derramou por todo o seu corpo. Com medo que Kefia a encontrasse daquela forma, Melida começou a correr mais depressa em direção à saída, e os outros seguiram-na logo atrás, até que todos estavam demasiado exaustos para continuar a correr. Cansada das suas roupas molhadas, Elise estava prestes a tirá-las e a ficar sem roupa, mas quando Salah disse que havia gosma presa entre a sua armadura de enredo, todos queriam sentir os seus melões suculentos. A Bruxa Cinzenta chegou de repente para lhes estragar a diversão, mas desta vez o Melon Plot decidiu ripostar. Mas, por algum motivo, ela perdeu o controle dos seus poderes e voltou a cair na água. Melida decidiu lutar, mas o seu movimento básico de espada de ***** foi facilmente dissipado pela poderosa magia da Bruxa Cinzenta, e foi nesse momento que as raparigas souberam que estavam todas tramadas. As meninas começaram a correr em direção à outra saída, enquanto a Bruxa Cinzenta as perseguia, e quando finalmente regressaram ao pátio, ficaram felizes por ela ter deixado de ir seguir. Kefia chegou mesmo a tempo, e as meninas ficaram felizes por finalmente estarem em boas mãos, mas quando lhes mostrou o peito ensanguentado por ter sido atacado pela Bruxa Cinzenta, todas gritaram de medo. No entanto, acontece que Rose tinha ouvido falar dos planos secretos da festa, por isso contou a Kefia sobre isso, e os dois planearam toda a saga da caça às bruxas para dar uma lição às raparigas. Quando ouviram isto, Melida e os outros chamaram Kefia de pervertido por lhes permitir correr de pijama daquela maneira, e ele foi obrigado a ler-lhes uma história de embalar como castigo. Na manhã seguinte, Kefia acordou Melida da cama apontando-lhe um pedaço de madeira para a cara, e ela ficou toda mal-humorada, dizendo que preferia ter a madeira dura dele na boca. O que quer dizer com isso? Lembrou-a que a academia ia numa viagem para outra cidade, e no caminho para lá, Melida disse a Kefia que era errado ele invadir o seu quarto daquela maneira, porque ela era uma mulher adulta. No entanto, Kefia ignorou completamente o que ela estava a dizer, para receber uma poção especial do seu chefe, e antes que ele pudesse responder à sua declaração, Rose e Elise apressaram-se a encontrar os dois. Perguntando-lhe qual era o problema, Rose disse a Kefia que queria que ele agisse como seu namorado durante alguns dias, para a ajudar a sair de um casamento arranjado que o pai estava a planear, embora não gostasse muito da ideia. E Melida estava obviamente a arder de ciúmes ao lado como uma ex amarga. Kefia concordou em tornar-se o falso amante de Rose durante uma semana inteira. Ao longo do caminho, Rose agarrou-se ao seu braço como uma criança e chamou-lhe nomes doces, mas quando Melida não aguentou mais, segurou o outro braço dele e disse à Barbie para se ir embora. Quando a diretora da escola, a Sra. Stacy, viu isto, chamou patéticas às raparigas por terem lutado por um homem. E foi cumprimentar Elise, chamando-lhe uma verdadeira princesa, ao contrário da sua prima inútil. Melida estava prestes a defender-se, quando uma carruagem entrou subitamente no recinto da academia, e o pai de Rose, Mark Prickett, saiu a parecer o protagonista de um filme medieval. Encontrou-se com a diretora, e os dois lideraram o caminho. Enquanto Rose disse às meninas que o seu pai seria o guia turístico para a sua excursão à cidade subterrânea de Xangarda,
Kefia disse que Shangarda era a cidade natal de Rose, e o seu falso namorado questionou-se como é que ele descobriu tal coisa. Mas também acrescentou que Mark Prickett era um especialista na área da genética, virando-se para os encarar. Mark disse a Rose que o seu casamento era que ela pensava que já tinha saído da escola, e Mark disse que iria usar a sua última invenção para descobrir quem era o culpado. Ao despejar um líquido estranho na lareira, Mark conseguiu mostrar a cor humana do culpado, que disse pertencer a um jovem, e todos os olhares se viraram subitamente para Kefia, mas o instrutor jurou que não o fez. Na viagem de comboio para Shangarda, Melida e Elise tentaram descobrir quem era o verdadeiro mentor por detrás do ataque, mas os seus pensamentos foram interrompidos pela forte tempestade lá fora. Mark disse-lhes para não se preocuparem porque estas coisas eram comuns na sua cidade, mas Krista estava com medo que o comboio desabasse, e Medea sentiu que havia algo suspeito no velhote. O comboio desceu fundo no solo até chegarem a Shangarda, e enquanto todos apreciavam a vista, Melida ouviu um barulho estranho e decidiu bisbilhotar. Kefia apanhou-a em flagrante e quando Mark viu os dois ali parados, avisou-os para se manterem longe daquele lugar em particular. Porque era um local misterioso onde as coisas sobrenaturais tendem a acontecer. Enquanto conversavam, o verdadeiro noivo de Rose, Dick Grayson, correu para Mark, informando-o de que um certo habitante local tinha contraído uma doença mortal e necessitava de cuidados médicos urgentes. Após examinar o paciente, Mark disse que era tarde demais para qualquer forma de tratamento, pelo que chamou um carrasco para dar paz ao homem e enviá-lo para o seu Isekai. A diretora ficou chocada ao ver isto, pois a execução pública era um crime perante a lei, mas Mark garantiu-lhe que era a única forma de salvar a alma do homem e impedir que a doença se espalhasse a outros. Mais tarde, nessa noite, Rose levou Kefia para a sala da capela, onde o apresentou a todos os seus lindos irmãozinhos, que estavam entusiasmados porque a sua irmã mais velha tinha finalmente conquistado um rapaz jeitoso. Ela disse que Mark a adotou a ela e a todas as outras crianças depois de um estranho incidente ter matado todos os seus verdadeiros pais, e que a mulher de Mark, Carmilha, também morreu no incidente. Quando Kefia voltou para o quarto de hotel, encontrou Melida com um ar mal-humorado por causa do seu passeio com Rose, e depois, para a compensar, levou-a para um encontro em uma caverna subterrânea. Melida estava entusiasmada por finalmente passar algum tempo a sós com o seu homem, e quando Kefia a puxou para o riacho, lá embaixo, em vez de se afundarem, começaram a flutuar sobre a água como fadas. Ele disse que as rochas tinham uma forte atração magnética que criava um efeito de gravidade zero dentro da gruta e, embora ela se estivesse a divertir, Melida perguntou-se como é que Kefia sabia tudo sobre estas coisas. Depois do encontro, Kefia levou-a de volta para o quarto de hotel, e Melida pediu desculpa por ser uma diva perto de Rose, mas ele disse para não se preocupar com isso, e limitou-se a ficar ao lado dela até ela adormecer. No dia seguinte, Melida e Elise juntaram-se ao resto dos alunos na capela, mas ficaram chocadas ao ver que todos os irmãos da instrutora Rose foram enviados para um Isekai precoce. A diretora salientou que o incidente foi muito semelhante ao que aconteceu na escola deles, e como já o odiava, Mark ordenou a todos os seus homens que caçassem Kefia. Enquanto todos se dirigiam para a sessão de treino, Melida saiu furtivamente do grupo para encontrar Kefia, mas foi apanhada pelos média, que a chamaram de simplória por arriscar a sua vida por um tipo idiota. No entanto, ela concordou em ajudá-la a encontrar o amante e quando regressaram ao hotel, os média mudaram de roupa e vestiram um uniforme escolar para se disfarçarem do público. O atendente do hotel entrou de repente no quarto, depois, para evitar ser apanhada, Melida fingiu ser a irmã mais velha de Melida enquanto a abraçava com força, e o atendente deu-lhes uma barra de chocolate por serem tão fofas. Quando saíram do hotel, Melida estava ansiosa por obter informações sobre todos os pontos misteriosos da cidade, mas quando perguntou a duas raparigas sobre isso, estas repreenderam-na e deram-lhe alguns doces. Sendo uma assassina profissional, Melida disse a Melida para observar e aprender, e quando pararam numa florista, fingiu estar interessada numa rosa em particular, chamando a atenção do dono da loja. A velha senhora disse que a flor era uma espécie que só crescia em Xangarra, e usando o poder dos seus olhos fofos, Melida conseguiu que a mulher lhes contasse tudo sobre os pontos misteriosos. Usando as descrições do dono da loja, Melida e Melida conseguiram rastrear a localização de outro ponto misterioso, que era uma casa abandonada que parecia um adereço de um filme de Halloween. Quando entraram na casa, Melida reparou que havia algo estranho no local, pelo que começou a inspecionar o chão, até que encontrou uma escada escondida que levava mais para o fundo do chão. Fazendo uma bola de fogo com os seus poderes, Melida disse a Melida para ficar por perto, e ambas desceram as escadas até chegarem a uma masmorra cheia de um número infinito de celas de prisão. Apontando a sua lanterna para uma das celas, morte da sua filha amada.
A diretora contou a Melida que Elise e Rose se aperceberam da sua ausência e foram à sua procura, quando foram brutalmente atacadas por um guerreiro desconhecido. Grace ordenou a todos os homens que encontrassem Kufa imediatamente, mas Mark apanhou o corpo de Rose do chão e disse que iria usar uma das suas últimas invenções para a trazer de volta à vida. Melida levou Elise de volta para o seu quarto de hotel e, enquanto se sentia mal por deixá-la desprotegida, Shenf entrou subitamente no quarto, dizendo-lhe que o povo da cidade também andava atrás dela. Acontece que alguém atacou Mark enquanto este estava a caminho para reanimar Rose e, como Kufa não estava em lado nenhum, os homens planearam capturar Melida como isco para atrair o criminoso. Caminhando em direção à porta de entrada, Shenf instruiu Melida para sair da sala imediatamente, pelo que esta olhou para Elise uma última vez. Antes de pegar na sua espada e saltar pela janela, correndo de volta para o mesmo jardim do primeiro dia, Melida usou a sua espada para destruir uma enorme pedra, revelando uma escada secreta que levava ao subsolo, semelhante à da Casa Assombrada. Enfrentando os seus medos, Melida aventurou-se sozinha no túnel escuro, até encontrar uma biblioteca secreta. Com livros escritos por Mark Prickett sobre como transferir os genes de um Lank e vomitar para um humano, de repente, a voz que Melida sempre ouvia começou a falar novamente, e quando pediu ao estranho para se mostrar. A instrutora Rose apareceu à porta. Melida ficou feliz por vê-la viva, mas Rose tinha um brilho estranho nos olhos e abriu a boca para revelar duas presas afiadas. Antes de dizer a Melida que iria sugar todo o seu fluido corporal. Ao reparar nas chamas azuis de mana nos seus olhos, Melida percebeu que Rose tinha sido a culpada durante todo aquele tempo, e quando estava prestes a lançar toda a saga do crepúsculo sobre ela, Kufa chegou mesmo a tempo de bloquear o ataque. Ele tentou segurá-la com as suas habilidades normais, mas Rose era demasiado forte, por isso Kufa não teve outra escolha senão revelar também o seu modo vampiro, chocando Melida profundamente. Por amor de Deus, o apelido do gajo é literalmente vampiro. Agora que estava em pé de igualdade com ela, Kufa tentou lembrar Rose sobre todas as boas memórias que partilhavam, mas as suas palavras não tiveram qualquer efeito, e ela saiu a correr da biblioteca, porque ele falhou em esconder a sua verdadeira identidade de Melida. Kufa foi forçado a apagar todas as suas memórias para sempre, por isso prendeu-a ao chão e estava prestes a executar o feitiço. No entanto, Melida não queria esquecer todos os bons momentos que partilharam. Porque apesar da sua nova maquilhagem de Drácula, ele ainda era a mesma pessoa que a ajudou a tornar-se uma grande lutadora. Aproximando-se dele, Melida colocou os braços à volta do pescoço de Kufa e deu-lhe um abraço apertado, mas ele afastou-se rapidamente, dizendo que não havia forma de os dois ficarem juntos. Kufa disse a Melida que ele era meio vampiro, o que o tornava um dos tropos de líquenes mais mortíferos que já existiram, e também o inimigo nato de todos os humanos mágicos, incluindo ela. Para esclarecer, decidiu contar-lhe a história de como Mark Prickett lixou a cidade inteira há anos ao assinar um acordo com uma aranha demoníaca de classificação S para fazer experiências em humanos. Lord Prickett esperava que, ao aceitar trabalhar para o monstro-aranha, fosse capaz de reanimar a sua mulher que estava em coma há meses, mas as coisas não correram como planeado. A experiência saiu do controle, destruindo a cidade e matando todas as crianças, sob os cuidados de Mark. Mas Kufa, que também foi adotado por Lord Prickett, conseguiu sobreviver ao ataque por causa dos seus genes de vampiro. No entanto, quando percebeu que a sua irmã Rose estava quase morta, Kufa fez o sacrifício máximo ao morder-lhe o pescoço e transformá-la numa vampira para que pudesse continuar a viver. Chocado por fazer isto, os olhos de inseto disseram a Kufa que tinha acabado de tornar a vida de Rose muito pior, mas foi subitamente atacado por um grupo de utilizadores de Mona que foram enviados para Shangarata para o matar. O demónio-aranha derrotou 2 dos homens sem suar a camisa, e estava prestes a acabar com o último. Quando Kufa saltou para cima dele e começou a esmurrar-lhe todos os olhos até que ficou cego, aproveitando-se da situação. O último guerreiro deslizou sob a aranha gigante, antes de carregar a sua arma e exterminar a aberração da existência com um poderoso raio laser. Caminhando até Kufa, o homem perguntou-lhe o que estava a fazer, e Kufa disse que estava a apagar todas as memórias de Rose para que ela pudesse viver uma vida feliz e nunca colocar ninguém em perigo com as suas habilidades de vampiro. Implorou ao homem que não prendesse Rose por causa dos seus poderes de magreza e garganta, e em troca de manter tudo em segredo. Kufa concordou em trabalhar para o homem como um assassino em formação. Apesar de ouvir tudo isto, Melida ainda queria guardar as suas memórias de Kufa, por isso ele foi a jurar nunca revelar a sua identidade a ninguém, a não ser que ele sugasse todo o fluido pegajoso do seu corpo. Vosenako foi obrigado a sair do esconderijo.
Apontando a sua lâmina para Nakua, Melida disse para congelar, ou ela iria esmagá-lo como se fosse um inseto, forçando-o a transformar-se à sua maneira aranha no S-humano, feio com um péssimo sentido de moda. Ela disse a todos que Nakua era o responsável por todos os assassinatos e, quando tentaram atacá-lo, ele destruiu toda a igreja com apenas um movimento. Antes de escapar por uma passagem secreta, Rose rapidamente o perseguiu, enquanto se lembrava de todas as coisas horríveis que ele a tinha feito fazer, mas antes que ela pudesse atacar Nakua, ele agarrou-lhe o pescoço e estava preparado para a sufocar até que ela o tratasse por papá. Felizmente, Kufa chegou mesmo a tempo de chutar o esquisito para longe, e os dois ativaram as suas formas de vampiro juntos. Mas Nakua riu-se antes de se transformar num monstro-aranha todo-poderoso. Tentaram atacá-lo de ambos os lados, mas Nakua era demasiado forte, e amarrou a avalanche rochosa de Rose com o seu fluido pegajoso de aranha antes de saltar para o esmagar com as suas garras. No entanto, ele ainda era apenas uma criatura cega inútil, por isso, enquanto Nakua procurava os seus adversários, Rose esgueirou-se por baixo dele e detonou o palhaço invocando as chamas de Asgard. Isto fez com que Nakua pousasse sobre uma caverna magnetizada, fazendo o seu corpo flutuar infinitamente, e depois Kufa finalizou esmurrando contra uma projeção rochosa, onde foi assado num kebab por um raio. No entanto, Nakua tinha a capacidade de se clonar em muitas versões minúsculas, e conseguiu escapar passando por uma fenda no chão. Mas Kufa já tinha um plano para lidar com isso, e quando os clones de Nakua apareceram na capela, Melida e as outras raparigas usaram os seus poderes para destruir cada um deles até que não houvesse mais nada para ele se regenerar. Após a batalha, Rose recuperou todas as suas memórias de Kufa de quando eram pequenos, mas como queria que ela continuasse a viver uma vida normal, foi obrigado a vê-la chorar enquanto os selava novamente. Entretanto, Mark estava de mau humor pelo facto de a sua mulher estar prestes a morrer, pelo que Kufa lhe deu um medicamento para reverter os efeitos de qualquer experiência realizada nela e trazê-la de volta à vida. Depois de todo o incidente de Shanghai, Mark entregou-se às autoridades, e todas as raparigas ficaram felizes por apanhar o comboio de volta para casa e finalmente deixar o fantasma assustador. Passaram vários meses, e estava quase na hora do fim do ano letivo, pelo que a diretora falou com as alunas sobre um exame especial que iria acontecer antes da cerimónia de graduação conhecido como Exame de Certificação da Cabra Vibria. Kufa explicou a Melida numa lista que a Vibria Guat era uma biblioteca subterrânea contendo milhões de livros de todo o mundo, e Rose acrescentou que o exame de certificação era extremamente perigoso. No entanto, disse-lhes para não se preocuparem porque apenas as alunas mais velhas tinham autorização para fazer os exames, mas de repente a diretora aproximou-se delas e pediu às meninas anjos para participarem. Ela disse que para provar a todos que eram realmente dignas de serem as concorrentes da escola na competição da deusa da lua, as raparigas tinham de fazer pelo menos o primeiro passo do exame da cabra vibria. Entretanto, na residência de Xisquesal, o irmão de Salah, Serge Chichel, teve uma reunião com um grupo de nobres, onde lhes disse que a verdadeira monoclasse de Melida era, na verdade, samurai e não paladino. Os nobres ficaram surpreendidos ao ouvir isto e começaram a questionar se Melida era, ou não, um membro da família dos anjos. Então Serge disse que ia tornar o rabo falso dela conhecido pelo público. Mul sugeriu que a melhor forma de o fazer era ela e Salah enganarem Melida para dizer a sua monoclasse em voz alta durante o exame da cabra de vibria, enquanto a gravavam usando um audiolivro encantado. Após a reunião, Salah perguntou ao irmão se estava a fazer a coisa certa ao dedurar Melida como informadora, mas Serge disse que estava apenas a ajudar a família Angel a levar o lixo para a rua. Na escola, no dia seguinte, um aspirante a Joker apareceu de repente, dizendo que era o verdadeiro pai de Melida, e como todas as raparigas começaram a falar sobre ela, Kufa sacou da sua espada para assustar o homem. Mais tarde, nessa noite, depois de inspecionar o mana de Melida como de costume, Kufa disse-lhe que a melhor maneira de se livrarem de todos os Atars e impostores, era ela passar por todo o exame da cabra de vibria. No entanto, Melida estava preocupada porque ouviu dizer que o exame era semelhante a um filme de terror em 3D, mas Kufa disse que se ela não passasse, ele faria algo muito mais assustador com ela enquanto dormia. Para tornar as coisas interessantes, Melida concordou em passar no exame apenas se ganhasse uma recompensa, pelo que Kufa disse que ele levaria à loja de doce e deixá-la ir a lamber o seu chupa-chupa se passasse. Com isto resolvido, Melida e Lise juntaram-se às raparigas mais velhas para fazer o exame, e depois de todas se reunirem à volta do elevador mágico, a diretora verificou a sua identidade, e começaram a descer. Ao longo do percurso, a diretora contou-a à sua filha segura. Kufa implorou por mais tempo para provar que a princesa era capaz de se manter de pé sozinha. Mas Felgas disse que Melida era demasiado fraca para se tornar uma guerreira e que seria melhor como dona de casa. Nenhuma opinião feminista foi ferida durante a produção deste vídeo.
No entanto, Kufa disse que a princesa iria juntar-se ao esquadrão de heróis um dia, mas, nesse momento, foi entregue uma carta ao Duque Felgas, dizendo-lhe que Melida e os outros estavam em perigo. As videiras selvagens separaram Melida e as folhas do resto do grupo e, enquanto tentavam encontrar o caminho de volta, foram atacadas pelos fantasmas dos bibliotecários que trabalhavam em Vibriagode. Após uma longa batalha, Melida e as folhas conseguiram derrotar os fantasmas, enquanto estes celebravam a sua vitória. Mais uma dúzia de ghouls apareceu e cercou-os por todos os lados. Olhando em redor, as raparigas tinham a certeza de que estava na hora do seu Isekai, mas depois um forte tornado apareceu e exterminou todos os monstros, após o que Salah e Mul voaram para as encontrar. Para manter o plano de expor Melida em segredo, Mul disse às raparigas que ela e Salah também estavam a participar no exame e que todos deviam unir forças para o terminarem juntos. Usando um dos livros na sua mala, Mul conseguiu localizar a localização exata dos mesmos e quando as meninas anjos pareceram chocadas com o truque, Mul decidiu mostrar-lhes todos os livros especiais da biblioteca. Entregou a Melida um dos textos e disse-lhe para dizer as palavras "era uma vez", depois disso uma nuvem de fumo cobriu a sala, e as meninas estavam todas vestidas como personagens de contos de fadas. Melida transformou-se em Cinderela, Elise tornou-se Ruby de capuchinho vermelho e Mul tornou-se um gênio feminino, mas Salah pagou a mais pelos pêssegos e transformou-se na pequena sereia. Frustradas com as suas pequenas tramas, Melida e Elise decidiram realizar as suas fantasias tocando nos melões macios de Salah enquanto Mul a segurava, até que o feitiço finalmente passou, e todas elas voltaram a transformar-se. Concentradas no exame, as meninas desceram as escadas até à camada apropriada e, após a leitura das instruções, compreenderam que a sua tarefa era arrumar a pilha de livros no chão. No entanto, as coisas começaram a complicar-se quando muitos demónios minúsculos começaram a sair dos livros, por isso Mul explicou que tinham de matar os demónios antes que os livros pudessem ser organizados. Melida decidiu enfrentar os demónios enquanto os outros tratavam do resto, mas quando Mul e Salah tentaram encaixar os seus textos na prateleira, uma força estranha empurrou-os para trás e levaram uma bufetada na cara. Depois de ler um dos livros, Mul percebeu que todo o exame era como um mini-puzzle, por isso, usando as suas habilidades de detetive, começou a dizer a Salah e Elise exatamente onde colocar cada livro. Só restava um livro depois de todos os esforços, pelo que Melida saltou para a prateleira mais alta e atirou o livro para dentro como uma atleta profissional, antes de aterrar de volta com a ajuda da magia de voo de Salah. Cada uma das raparigas recebeu um livro de certificação, mas antes de deixar a arena, Mul decidiu completar a sua tarefa real pedindo a Melida que lhes contasse porque é que estava a fazer o exame em primeiro lugar. Depois de hesitar um pouco, Melida disse que tinha feito o exame para provar a todos que era uma verdadeira filha da Casa dos Anjos, e Mul sorriu antes de se oferecer para lhes mostrar um atalho para sair da biblioteca. No entanto, como Salah não estava contente com todo o esquema, tirou o livro dos braços de Melida e disse que todo o exame era apenas uma armadilha para exporem os segredos de Melida. Cansada da sua grande boca, Mul arrancou o livro de Salah e depois de confirmar que Melida era de facto uma classe samurai, saltou da biblioteca como uma ninja treinada. Salah ajudou-os a persegui-la e quando Melida finalmente alcançou Mul, tentou obter uma explicação para a sua traição. Mas Mul usou um antigo feitiço de livro para os transportar a todos para outra dimensão. Entretanto, noutra parte da biblioteca, Shenf e as raparigas mais velhas lutavam contra fantasmas, e a diretora encontrou-se com elas, dizendo que o ataque da videira selvagem era uma ilusão causada por um dos livros. Estavam a planear procurar Melida e Elise quando de repente dois homens de capas escuras se aproximaram deles, e quando Shenf se aproximou para atacar, ficou chocada ao ver que eram zumbis. A diretora usou o seu cetro para os derrubar, mas depois apareceu o verdadeiro cérebro por trás do ataque, e ele apresentou-se como Cradol, um poderoso mago que fazia parte de um esquadrão de vilões conhecido como Green Guild. Ela perguntou-lhe porque é que ele tinha invadido a escola, mas Cradol ignorou a sua pergunta e reviveu os zumbis com a sua magia negra, pelo que a diretora carregou o seu mana e derrotou-os a todos com um único golpe. No entanto, enquanto ela não estava a olhar, Cradol usou um dos zumbis para a esfaquear nas costas, e depois ordenou aos restantes que acabassem com ela, mas Kufa chegou para os salvar. William, que era anteriormente membro da Green Guild, decidiu avisar Kufa sobre as guildas planeadas para raptar todos os alunos, mas, felizmente, Rose e os outros conseguiram tratar desta ameaça. Sem que eles soubessem, o chefe de Kufa também estava por perto, pelo que William decidiu fazer um acordo com o assassino, concordando em tornar-se seu aprendiz em troca de o transformar novamente em humano. Depois de garantir um novo cadete, o chefe contou a Kufa sobre o plano de Serge Chixal em relação a Melida, e como Kufa precisava de agir rapidamente para impedir que o bandido destruísse a sua imagem.
quando Melida chegou ao Novo Mundo, percebeu que a sua roupa tinha mudado e que Elise estava a ser mantida em cativeiro por soldados de cartas, mas Mul disse-lhe para se calar porque a sessão do tribunal estava prestes a começar. Serge era o juiz deste tribunal do País das Maravilhas, e disse a Melida que ela estava a ser julgada pelo possível crime de ser uma falsa filha de merda da família dos Anjos. Os nobres começaram a agir, chamando Melida de princesa impostora, e quando Serge abriu o livro que Mul tinha usado para ler o mana de Melida, ele confirmou que a sua classe era samurai e não paladina, embora perturbado que os seus verdadeiros poderes tivessem agora sido revelados. Melida disse com confiança que era filha de Felgas Angel, e que a diferença na sua classe de mana não passava de uma mutação genética. No entanto, quando Serge lhe pediu para explicar porque é que o seu mana demorou tanto tempo a despertar, Melida foi obrigada a ficar quieta para evitar que Kufa se metesse em problemas. O seu silêncio irritou todos no tribunal, e começaram a fazer mexericos sobre a sua família, mas quando Melida não aguentou mais, gritou com todos eles, dizendo que a sua falecida mãe não era uma H******. Disse também que iria provar que eles estavam errados ao juntar-se ao esquadrão de heróis algum dia, e porque Serge queria fazê-la de parva. Desafiou Melida para uma luta com a sua irmã Salah. Embora nunca quisesse fazer parte deste escândalo, Salah não teve outra escolha senão obedecer às ordens do irmão e, depois de Melida agarrar a sua espada, os dois começaram a lutar. Elise tentou ajudá-la, mas foi rapidamente interceptada por Mul, e embora Melida tivesse as capacidades para dar uma boa luta, a classe de mana de dragão de Salah deu-lhe vantagem na batalha. Melida continuou a saltar para evitar todos os ataques aéreos de Salah, e a multidão continuou a vaiá-la como uma artista de paródia. Mas Serge reparou em algo interessante no seu estilo de luta e, quando Salah voou para baixo para o movimento final, Melida desviou-se rapidamente da sua lança antes de a derrubar no chão com um forte golpe no tornozelo, chocando todos os nobres que estavam presentes. Vendo que o seu plano tinha falhado, Serge decidiu ser um mau perdedor, destruindo toda a gente na corte usando uma caneta especial que criava buracos negros na terra com apenas uma gota de tinta. Os nobres começaram a correr para salvar as suas vidas queridas, e Salah estava com medo de ser sugado. Mas depois de uma rápida conversa estimulante de Melida, todas as raparigas decidiram unir-se novamente para salvar o dia. Enquanto corria em direção à saída, a Sra. Ofelo tropeçou e a sua máscara caiu, expondo a sua feia cara de rabo. Mas em vez de a julgar, Melida apenas sorriu e disse para ir. As raparigas estavam prestes a escapar também, quando a porta de saída se fechou de repente, e Bijunice, o impostor dos quatro, usou a sua magia negra para as prender dentro de uma arena enjaulada. Cansada das suas palhaçadas, Elise correu para atacar Bijou, mas ele usou uma pilha de gosma negra para amortecer o poder da sua espada, antes de a esmagar com o seu poderoso bastão de caminhada. Melida conseguiu quebrar a sua falha, por isso Bijou decidiu dar-lhe uma lição lançando-lhe a gosma negra também. Mas tal como muitas vezes antes, Kufa apareceu de Deus sabe onde para a proteger. Bru é literalmente a versão anime do Batman. Kufa disse que iria lidar com Bijou sozinho. Mas Melida não queria ser uma personagem secundária na batalha final do filme, por isso ambas concordaram em partilhar o protagonismo. Atacando o seu adversário, o tutor e o seu aluno começaram a cortar toda a magia negra de Bijou. E enquanto Kufa lutava ativamente contra ele, Melida continuou a tentar lançar um ataque surpresa à aberração. Ela finalmente teve a sua oportunidade depois de Kufa o ter derrubado no chão, e Melida lançou Bijou para o céu com um soco do super-homem, permitindo a Kufa finalizá-lo com o seu jutsu de lâmina de relâmpago. Melida abraçou Kufa depois de o combate ter terminado, e enquanto Elise parecia toda ciumenta, Mul decidiu mudar os seus hábitos e tornar-se uma boa pessoa. Ao atirar o seu livro de revelação de mana para o rio, Kufa conseguiu transportar todos em segurança para a superfície e, após os acontecimentos do escândalo da cabra vibria, Serge decidiu apoiar Melida apagando todos os rumores falsos sobre a sua linhagem. Felgas Angel ficou chocado ao ouvir que a sobrinha de Bijou era a impostora o tempo todo, porque Bijou era um membro dedicado do esquadrão de heróis, que andava sempre ao seu lado.